Olá, bem-vindos! Eu sou Rafael Rick e estou aqui para analisar com vocês a obra do William Russo, Composing Music. Nesse nosso vídeo, a gente já chegou no capítulo 3, referente à transformação. Vejamos ele então. O primeiro subtítulo, ou seja, a primeira forma de transformação, é a transformação melódica. Então vamos lá. Transformação é o processo de mudar algo, de tornar algo diferente. O primeiro tipo é de transformação melódica, ok? Então, suponha que você tenha composto essa passagem, diz ele. Exemplo A. Podemos ver esse exemplo A. É aceitável, mas olhe para ele agora com um tom ou uma nota Si bemolizada. Então vejamos o exemplo B, que é igual ao exemplo A, só que com Si bemolizado. Esse tipo de transformação, a adição ou subtração de acidentes, é chamado de inflexão. Ele usa a palavra inflection, certo? Lembrando que toda a tradução que eu faço aqui é bem pessoal, ela é minha, então eu sempre prefiro manter os termos que o autor usa, mas para minhas bases eu vou usar a palavra inflexão. Algumas vezes, como no exemplo B, você inflexiona para achar algo diferente ou melhor. Algumas vezes você inflexiona para fazer uma melodia se adequar a uma harmonia, como no seguinte exercício. Então vejamos. O exercício 1. Número 1. O exemplo A está escrito acima. Aplique a inflexão para adequá-lo aos acordes dados. Sol no terceiro compasso é uma nota de passagem, não precisa pertencer ao acorde, como diz no parênteses. Aí ele dá uma dica. Vejamos lá. Ó. É melhor não misturar sustenidos com agudos enquanto você inflexiona. Isso não é uma regra, é só uma precaução. Ok? Então aí vamos ver mais um vocabulário. Sharps e flats. Sharps para sustenidos e flats para bemóis. Então uma nota que você quer dizer, por exemplo, um dó bemol seria um si, que é a letra C, si flat. Ok? Então vamos lá, número 2. Aplique as regras gerais aqui e em todos os exercícios, como de costume. Ele não deixa essa de fora. Aí vamos para o exercício 2. Transpõe o exemplo A uma segunda maior acima. Essa forma de transposição melódica é chamada de transposição exata. Então, se o exercício 2 estiver correto, você terá um Fá sustenido no primeiro compasso e um Dó sustenido no segundo compasso. Se você fosse mudar o Dó sustenido para Dó B quadro, você estaria inflexionando o exercício 2, da mesma maneira que o exemplo B é uma inflexão do exemplo A. Aí podemos passar para o exercício 3. Inflexione uma ou duas notas do exercício 2. Essa mudança lhe dará uma transposição inexata do exemplo A. Então podemos ler aqui, uma dica. No geral, seja consistente com a inflexão. A nota A ocorre 3 vezes. Se você inflexioná-la uma vez, provavelmente deve inflexioná-la da mesma maneira das outras 2 vezes. Certo? O último parágrafo da página diz: o exemplo C começa com uma repetição do exemplo A e é seguido por uma transposição inexata. Esse exemplo demonstra outra razão para a transformação. Te dá material para continuar. Aí, entre parênteses, ele diz: notas que são transpostas de maneira inexata foram marcadas com asterisco. Então vejamos aqui o exemplo C. E após analisarmos o exemplo C, a gente pode chegar ao próximo subtítulo da página, que é a transformação retrógrada. Então, transformação retrógrada é um outro tipo, novamente, retrógrada é um termo que eu traduzi, é um outro tipo de transformação. No exemplo D, você verá o exemplo A de trás para frente. Todas as notas e rítmicas são iguais, mas reversas. Então o exemplo D é um espelho do exemplo A, completamente igual, mas ao contrário. Aí vamos ver aqui o exercício 4. Aplique o processo de transformação retrógrada nos compassos 1 e 2 abaixo. O compasso 3 será o compasso 2 ao contrário e o 4 será o 1. Certo? Então ele te deu aqui o 1 e o 2. Ele quer que você reverta o 3, o 1 e o 2 no 3 e no 4. Ok, aí vamos cortar um pouco o vídeo. Vamos cortar aqui. Nos últimos parágrafos da página, ele diz que no exercício 4 você construiu um
palindrome, que eu prefiro deixar essa expressão como a expressão do livro ou usar a expressão em português palíndromo, que é uma frase melódica que você pode ler do mesmo jeito, de trás para frente e de frente para trás. Ou seja, primeiro ela acontece como no compasso 1 e 2, depois ela acontece revertida, como no compasso 3 e 4. Certo? Aí ele dá alguns exemplos de palíndromos em inglês. Você pode ver que ele escreve aqui o primeiro, Madam, I am Adam. Porque se você lê de trás para frente essa frase, você vai ver que as letras são iguaizinhas, elas formam a mesma palavra. Elas formam a mesma frase, certo? A gente pode ver depois alguns exemplos disso em português. Aí, no último parágrafo diz, sempre lembre que as progressões retrógradas devem não ser interessantes para você, ou você pode não gostar mais da retrógrada do que da original, certo? Na verdade, ele diz que você pode até gostar mais da retrógrada, e aí você não usa a original. Então, é uma forma de inflexão. Você pode tentar alterar a melodia original, você ganha novas ideias, e quem sabe você gosta ainda mais daquela e decide usar. Fala, não gostei, gostei mais dessa do que a do original, então vou até abolir a original, transformando a retrógrada na própria original. Aí vamos para a página 30. E na página 30, a gente chega no subtítulo Inversão. Então, o que é a inversão? A inversão é outra forma de transformação, certo? Inversão exata consiste em espelhar exatamente a melodia original. Uma terça maior para cima, na original, requer uma terça menor abaixo na inversão. Então você espelha os intervalos, ou seja, no exemplo E, o pentagrama de baixo é a inversão exata do de cima, e não são feitos para serem tocados simultaneamente. Então, se você observar o exemplo E, você percebe que os intervalos foram mantidos, porém os movimentos vão em direções diferentes. Aí, aqui a gente pode ver o exemplo F, seria um exemplo de inversão em uma figura. Ele te dá esse exemplo para que você possa tentar enxergar de maneira mais objetiva o conceito de inversão. Passando isso, podemos pular para o exercício 5. O exercício 5 diz, escreva a inversão exata das notas de cima, siga os intervalos de maneira precisa, ou seja, você não pode alterar os intervalos das notas. Então você observa os intervalos. Temos terças menores, terças maiores, certo? E você deve manter todos exatamente igual. O último parágrafo da página diz, inversão inexata é demonstrada no exemplo G, entre parênteses. O número de intervalos continua o mesmo na inversão inexata. Vamos trocar de página aqui. Mais uma terça maior acima. Às vezes, é respondida por uma terça menor na inversão e vice-versa. Certo? Aí, uma pequena dica que ele mostra aqui. A inversão inexata é usada com frequência para mantê-la na mesma afinação. E aqui podemos ver o exemplo G. Vamos partir então para o exercício 6. Escreva uma inversão inexata das notas de cima. Rotule cada um dos intervalos na inversão. Ok? Aí um parágrafozinho embaixo do exercício 6. Para melhorar sua técnica, construa a melodia original e a inversão simultaneamente. Faça as duas boas, como ele diz, né? Então a gente deve observar o exemplo H, porque seria uma forma boa. Veja que no exemplo H ele usou apenas um pentagrama e já escreveu direto a melodia original e invertida. Então a gente pode passar para o exercício 7. Número 1. Construa a melodia original e a inversão exata simultaneamente, assim como no exemplo H, certo? Número 2. Use apenas notas da escala dórica de Ré, as mesmas notas de Dó maior, mas começando e terminando em Ré. Número 3, que está na próxima página. Número 3, siga as rítmicas cedidas. E número 4, aplique as regras gerais aqui e em todos os exercícios. Então esse foi o nosso vídeo e no próximo vídeo abordaremos o primeiro subtítulo, que é transformação rítmica, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.